Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bom? Iniciando mais uma aula nossa, né? Espero que compreendam. Assunto bem tranquilo, mas é um assunto que, ao mesmo tempo, deixa um monte de pontos que são importantíssimos para a gente entender o mundo do trabalho, o mundo individual, o pensamento ideológico, tanto das sociedades do século XX como atualmente. O que é que acontece com a cabeça do homem? O que é que o trabalho, o dia a dia, as relações pessoais, relações trabalhistas, relações de dominação, relações políticas e econômicas, né, nós temos dentro da sociedade, né? Porque a gente viu, né, no conteúdo, no outro conteúdo, né, que o trabalho ele é milenar, né? Mas ele muda de sociedade para sociedade. E hoje, com as relações trabalhistas, no Brasil, por exemplo, com a reforma trabalhista, tudo muda, né? Então, a gente tem que fazer essa observação baseado tanto na atualidade, como também no pensamento clássico dos economistas, filósofos e sociólogos, que já tratavam desse tema e mostravam preocupação com a situação do trabalhador, certo? Porque no trabalho, né, o slide diz aqui, né, o objetivo principal é satisfazer as necessidades básicas, né, que é o quê? A sobrevivência, a alimentação, a reprodução humana, a convivência com a família dentro da sociedade, né, que é o mais simples, né, o vestimento contra o calor, o vestimento contra o frio e o abrigo que a gente chama de moradia, né? Mas também o trabalho tem as necessidades, são coisas importantíssimas para a gente ter um conforto, né? E esse conforto que eu falo não é riqueza, é um bem-estar, como você ter uma alimentação saudável, é você poder passear, ter um lazer com a família, um lazer simples que eu estou falando, não estou falando de viagem, cruzeiro internacional, não. Mas também a questão das crenças, nosso divertimento, o lazer como um todo. É a parte mais complexa. Então, o trabalho ele vai servir para isso. O trabalho ele tem que servir para atender o homem. Né? Não, o homem não é só para atender o trabalho, o dono do capital, mas também a parte pessoal, interior dele. Né? A alma humana ela tem que ser agraciada com o resultado desse trabalho, porque quem faz o trabalho é o ser humano, o trabalhador. Então ele tem que receber de volta isso, né? Nós temos dois pensadores, né, que falam sobre a divisão social do trabalho, né? Que é o Karl Marx, o alemão Karl Marx, e o francês Émile Durkheim, né? Então a gente esses dois autores, que são clássicos, né, do século XIX e século XX, né, o pensamento de ambos faz uma análise, né, que ainda serve para os dias atuais. Então é bom a gente vamos colocar aqui os dois pontos aqui, para a gente traçar um paralelo e ver como é que a gente pode analisar isso, né. Marx dizia, né, que o trabalho é um processo de desenvolvimento das sociedades, né, e é lógico, né, porque foi um processo longo, né, de 300, 400, 500 anos, até chegar à sociedade capitalista industrial de hoje, né? De acordo com o entendimento nosso, né, as maneiras como foram divididas, né, desde as sociedades mais antigas até hoje, né, as tribais, né, era feito de critérios, a idade, o sexo e tal, mas hoje, como é que isso funciona? Não é assim, porque existem leis, né? E aí, lógico, quando vem as cidades, o desenvolvimento das cidades, das comunidades mais heterogêneas, né, mais complicadas, mais complexas, essa divisão ela mudou. É diferente daquela divisão que existia antes, né? Porque antes era rural, trabalho rural. E agora não. Nós vamos ter o comércio, nós vamos ter os serviços, nós vamos ter a indústria, nós vamos ter a parte de informação. Mudou tudo, né? Então, esse desenvolvimento de produção, né, e o que era produzido, o que sobrava, né, deram lugar a nova divisão, né? Quem é que administra esse trabalho, né? É o diretor, é um coordenador de uma fábrica, é um gerente de um comércio, e quem executa que vai ser quem? Que vai ser o comerciário, que vai ser o operário, e assim por diante. Veja que mudou essa divisão. E aí está o início, né? O comecinho dessa divisão de classes, né? Porque a classe era dividida, não existe uma classe única, existe uma divisão de classes sociais.
como existe em toda a sociedade, não só no Brasil, em qualquer país do mundo, as sociedades modernas capitalistas, né? Então, o Marx, né, ele diz que a divisão social do trabalho realizada no processo de desenvolvimento da sociedade gera divisão de classes, ou seja, essa divisão, os que ganham mais e os que ganham menos, os que são donos dos meios de produção, que são os donos da fábrica, donos das ferramentas, né, e os que só têm sua mão de obra, que é os proletários, quem? Nós, os trabalhadores, né? Então, isso, Marx diz que vai gerar a divisão de classes. Então, com o surgimento, né, e aí para ele, com essa divisão de classe, né, o surgimento das fábricas, apareceu também o proprietário das máquinas, né, que é o grande industrial. E, lógico, em consequência disso, quem paga o salário do operador das máquinas, que somos nós, os trabalhadores, ou o comerciário, ou os bens e serviços, né. Então, quando houve essa mecanização, né, e essa mecanização se fez para produzir mais mercadorias, mais produtos para ser vendido e acumular mais dinheiro, mais capital, né, colocou o trabalhador debaixo de suas ordens. Então, o trabalhador que tinha todo o processo, ele tinha todo o conhecimento da arte, da manufatura, ele perdeu porque a máquina tomou seu lugar, né, e ele não tem outra forma senão oferecer sua mão de obra. Então, na verdade, o trabalhador ele passou a ser o servo debaixo das ordens do chefe lá do setor, e ele passou a ser servir a máquina, né? E o contato, né, passou a ser diretamente com ela. As pessoas que antes havia uma conversa dentro de um galpão antigamente, ou dentro de uma oficina, passou a ser o contato do homem com a máquina. Você vai numa empresa dessa, uma grande empresa como essa grande, é o que a gente vê lá. Ele não conversa nem com os colegas, a não ser no horário de intervalo, né? Então, e aí, para operar essa máquina, né, não precisava de muito conhecimento técnico, né? Bastava manusear, né? O trabalhador, segundo Marx, né, só tem sua força para vender, né? Então, ao pagar pela força do trabalho, né, o empresário, né, o capitalista, né, o grande o dono do capital, né, ele paga pela força do trabalho, né, e tem o direito de utilizar. Significa o quê? Que ao momento que o patrão ele está pagando a você, na verdade, você deixa de existir como ser humano. Sua alma humana não existe mais, porque agora você pertence a quem? Você pertence a quem está lhe pagando. Você agora passa a ser uma mercadoria igual a outra qualquer. E isso passou a ser grave. Por quê? Porque o homem passou a ser alheio àquilo que ele produz. Porque o que é fruto do seu trabalho, aquele esforço que ele tem, aquilo que lhe daria orgulho, deixou de dar orgulho, porque não é mais dele o que era antes, né? Então, subordinado à máquina, né, e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo o Marx, né, sua força de trabalho para vender. Mas se não vender, o empresário também não terá quem opera as máquinas. Então, um depende do outro, mas o mais dependente é o trabalhador. É o que Karl Marx, na época, né, já chamava de relação entre dois iguais, ou seja, uma relação entre proprietário de mercadorias mediante a compra e a venda da força de trabalho, né? Veja que o homem se encontra em uma encruzilhada, porque ele não tem para onde correr, não tem para onde socorrer, porque ele não tem mais as ferramentas que ele tinha centenas de anos atrás, ele não tem a matéria-prima que antes ele possuía, ou ele produzia, ou ele criava animais, ou ele plantava, né, ou ele minerava. A ferramenta foi que era dele, deixou de existir, agora a máquina que era do patrão, e agora a sua mão de obra que era dele também não é mais dele, porque agora ele vendeu ao patrão, ao empresário, né? Então veja que situação chegou, né? E como é que isso acontece, né? Como é que Marx explica isso, essa situação? É fácil de entender? É sim. É complicado a gente aceitar, mas fácil de entender é fácil, né? Veja bem, ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la na fábrica. Ou seja, ele está pagando, ele está utilizando sua mão de obra, né? Então veja que é uma situação
de, de incompetência do trabalhador para tomar a decisão que ele quer. Ele só pode tomar a decisão no momento que ele não vender mais sua mão de obra, ou seja, se ele pedir demissão. Né? Vamos ver aqui. Ó. O operário, aí Marx explica. Ó. O que ele chama, né? O que ele chama de mais-valia, né? Ao assinar o contrato, né? Lógico, o trabalhador aceita trabalhar. Digamos, o que é hoje. Antes era mais, né? 8 horas diárias, ou 40 horas semanais, ou 44 horas semanais, né? Por um valor X lá, você negocia, né? Salário mínimo, ou mais, ou por hora, depende do contrato, né? E aí o capitalista, né, passa daí a ter o direito de utilizar essa força de trabalho no interior da fábrica. Né? Ele vai utilizar você da forma como ele quiser, de acordo com o que está determinado lá no contrato. Mas, de verdade, o trabalhador em 4 ou 5 horas de trabalho diário, por exemplo, já produz referente ao valor do seu salário total. Né? Ou seja, ele produz de mercadoria, digamos, em um dia, o que já é o dinheiro dele, o que ele está produzindo em valor, já é o valor dele do trabalho do mês todo. Né? E o que resta? O restante das horas. Se em um dia ou 4 horas diárias ele já produziu o que era para ele ganhar o dinheiro do salário do mês todo, e o restante, o que é que acontece com o restante das horas que sobraram, que vai ser, que não foi útil, que já valeu o valor da mercadoria, o valor da compra, né? Então, já foi produzido. Então, as horas restantes são feitas por o que é feito delas? Né, são apropriadas, né, o capitalista toma para si, né, essas horas. Então, significa que diariamente, né, o empregado trabalha 3 a 4 horas ou um dia para o dono da empresa, sem receber pelo que produz. E o que produz nessas horas a mais é o que Karl Marx chamava de mais-valia. Ou seja, você trabalha 2 vezes, uma por seu salário, e a outra para dar lucro ao trabalhador. Lembrando que o que você trabalhou, o capitalista já vai ter um lucro para vender aquela mercadoria. Ou seja, ele tem lucro 2 vezes. Né? É a exploração capitalista. Você está trabalhando mais do que uma vez, mais do que o seu salário. Você não está recebendo o valor justo que deveria ganhar. Né? Então, as horas trabalhadas e não pagas, que você já vai receber só pelo aquele que você produziu no início, né? O que é acumulado e replicado no processo produtivo vão fazer com que o grande empresário capitalista enriqueça muito rápido. Então, se ele comprar, por exemplo, uma máquina nova, né, se ele comprar mais máquinas, mais transportes, aumentar a fábrica, na verdade não é ele que está comprando, é você que está pagando para ele, com o seu trabalho, com o seu esforço. Não é o dinheiro do capitalista no que ele vendeu, não. É as horas que você trabalhou de graça para ele. E isso acontece diariamente no mundo inteiro, né? Uma parcela do valor trabalho, o que você realmente vale. Então, você está vendendo aquilo que ele está tomando de você, que é produzido por nós, trabalhadores. Né? E o capitalista toma para ele. E aí é o que eu falei naquele dia e já falamos hoje. É um processo chamado de acumulação de capital. Ele produz nessas horas mais do que o que Marx chama de mais-valia. O valor das horas trabalhadas e não pagas é acumulado e replicado na produção, o que enriquece o capitalista. Esse processo é denominado acumulação de capital. Então, gente, quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, aí é onde entra o conflito entre a classe alta e a classe baixa. Nós, trabalhadores, e os grandes empresários. Diversos tipos de enfrentamento entre classes sociais marcaram o desenvolvimento capitalista, ou seja, do capitalismo. Isso aconteceu no século XIX, onde fica mais dura essa luta entre trabalhadores e patrões, até chegar. Então, a gente chega nos dias de hoje, mas com 8 horas diárias, a gente trabalha hoje, tem férias, tem 13º, mas foi uma luta muito grande para se chegar a isso, né? Então, esse processo da mais-valia do capitalista pegar nossas horas e ganhar mais dinheiro em cima dela, né? Eles fazem 2 coisas, ó. Ou ele aumenta o número de horas trabalhadas, contratando mais trabalhadores, ou ampliando a hora de trabalho, né?
que é o que é a mais-valia absoluta, quer dizer, ele enrica, ganha cada vez mais. E cada vez mais. Então, para se ganhar mais, o que é que ele faz? Ele investe mais tecnologia, aumenta mais máquinas que precisam de menos seres humanos, né? Informatiza, máquinas que trabalham mais rápido, porque em vez de ter lá 2, 3 trabalhadores, vai ter só um agora. Então, ele vai aumentar a produtividade. Mas o salário, mesmo ele aumentando a produtividade, aumentando o lucro, enricando cada vez mais, mesmo assim, ele não vai aumentar o salário nosso, do trabalhador. É o que Marx chamava de mais-valia relativa. Né? Já para Durkheim, né, ele chama de coesão social. Né? A crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Veja que é um pensamento diferente, né? É um pensamento diferente do pensamento de Marx, né? É um pensamento diferente. Por quê? O que é a coesão social? O que é que Durkheim diz sobre a coesão social? Né? Ele pensa diferente de Marx, né? No seu livro e outros escritos, lá no século XIX, né? Aí ele começa a mostrar, lá, lógico que é um resumo, né? Vou colocar no texto para vocês, né? Ele diz que para mostrar essa especialização do trabalho, né, na produção industrial, trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito, porque Marx ele fala em conflito entre uma classe, que é dos ricos, e a outra, que é os trabalhadores, nós. Né? Então, ele diz que há duas formas de solidariedade, o Durkheim, né? A mecânica e a orgânica. A mecânica, o que é que ele diz? É mais comum nas sociedades menos complexas. O que são sociedades menos complexas? Né? São aquelas sociedades, né, em que cada um sabe fazer quase todas as coisas. As cidadezinhas pequenas, cidades agrícolas. Né? Nesse caso, né, o que une os trabalhadores, né, é o fato de depender do trabalho da outra. Mas a aceitação do conjunto dos costumes, dos valores, das famílias, das tradições. Então, é o que ele diz. Já na orgânica, o que é que ele fala, né? O Durkheim, ele já fala em outra coisa. Né? O que une a pessoa na orgânica é a necessidade de umas tem das outras, em virtude da divisão social do trabalho, aquela divisão que o Marx fala, né? O que é que ele quer dizer com isso, né? É o fruto da diversidade, ou seja, como são diferentes o pensamento, como é diferente os objetivos do trabalhador, do patrão, do chefe, daquele cara que é do setor lá, né? Os objetivos são diferentes, né? A diversidade, né? Eles se identificam por essa diversidade e não por crença, como é na mecânica, né? Como na tradição das sociedades pequenas, cidades pequenas que não são complexas, né? O que vai unir, né, essa sociedade funcionar é a independência das funções sociais, a interdependência, né? Ou seja, a necessidade de uma pessoa tem de outra, em virtude da divisão do trabalho, né? Um exemplo disso, né? Uma empresa onde se produz, por exemplo, biscoito, né? A coesão, dessa coesão aí, como o patrão precisa do trabalhador, o trabalhador precisa do patrão, né? E aí ele dá exemplo, né, que a indústria de roupa, a indústria de alimentos, né, que são produzidos por outros trabalhadores, também pode ir ao posto de saúde, ao dentista, ao médico, farmácia, quando temos alguns problemas de saúde, lá encontramos outras tantas pessoas, né? E porque ele diz que há uma ligação, por exemplo. Então, o professor, ele precisa do policial, o policial precisa do comerciário, o comerciário precisa do cara que trabalha na padaria, o cara que trabalha na padaria precisa do cara que trabalha no restaurante. Então, ele diz que há uma coesão. Ele não diz que há conflito, como Marx diz, né? Já o pensamento marxista é de conflito, uma classe com interesse diferente da outra. E ele diz que aqui não, do Durkheim, essa coesão, né? Essa coesão ele diz porque um depende do outro. Inclusive, o patrão depende do trabalhador e o trabalhador depende do patrão. Aí a gente tem que escolher o que é que o Durkheim diz, porque a gente sabe que é diferente lá
do Marx, né? Ou seja, se for citar os exemplos aqui, né, concordando ou não com o Durkheim, a gente vê que é diferente do Marx, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, lá no final do século XIX, início do século XX, né, as brigas entre capital e trabalho, Durkheim disse que era uma questão moral, ou seja, os valores, né, do que é certo, do que é errado, né? E aí vai surgir, ele disse que foi bom porque surgiu as instituições, né, entregadoras, né, que permitiam que isso aí se traduzisse em uma paz, uma solidariedade. Mas veja que quem fez essa paz acontecer, dos conflitos, no começo do século XX, final do século XIX, foi a lei. Só que era a lei feita por quem? Ora, a lei era feita pela classe dominante. Essa é a diferença, né? Veja que ele se contradiz, né? Então, ele diz que a crescente divisão do trabalho gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão, uma união na sociedade. A gente concorda com isso? Né? Será se existe realmente essa coesão? Né? Veja que nós estamos aqui já no século XXI. Né? Então, ele diz que é uma solidariedade. Né? Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que há uma necessidade que você tem das outras pessoas, do patrão. A lei obriga, lei que é feita como, por exemplo, a reforma trabalhista aqui no Brasil, que lascou os trabalhadores. Reforma previdenciária, que agora você praticamente não se aposenta, né? Os mais novos, talvez não chegue a se aposentar, ou se aposentar, mas muito tarde, né? Trabalha muito tempo para poder ter aposentadoria completa, né? São leis que foram feitas, mas por quem? Pela classe dominante, não foram os trabalhadores que fizeram essas leis. Né? Nós vamos ter já no século XIX, né, o Frederick Taylor propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, porque não existe uma produção científica, né? E aí essa racionalização sistemática é como se fosse hoje computadorizado, né, na época. Foi uma forma de conseguir mais lucro ainda. E já agora, no século XX, o aperfeiçoamento contínuo do sistema produtivo deu origem a uma forma de divisão do trabalho que ficou conhecido como Fordismo, né? Que é uma referência a Henry Ford, né? Que é o mesmo dono que morreu em 47, né? 1947, agora há pouco. Que é o cara que criou a fábrica Ford, né? Que agora há pouco fechou no Brasil. Ele é o primeiro, né? Por isso que ficou como modelo, é o primeiro a fazer o modelo de produção em série, né? E depois que foi copiado em diversas partes do mundo, né? Aí ficou a expressão Taylorismo e Fordismo, né? E o que é que significa isso, o Fordismo? O que vem a ser esse Taylorismo e esse Fordismo? É simples, gente. Né? A partir de 14, né, ele com sua fábrica de automóveis, né? Ele fez uma coisa que para poder baratear, mas na verdade barateou, mas os trabalhadores continuaram sem ter acesso a um carro, né? Pouca gente tinha acesso ao carro. Por quê? Porque ele colocou esse Fordismo, ele colocou as horas, determinado valor por hora, se trabalhava tantas horas, e uma linha de produção, onde os carros iam passando, cada um fazia só uma coisa. Então, como você se aperfeiçoava a fazer só aquilo, você, digamos, apertar o parafuso de um chassi, o outro colocava um farol, o outro era só apertar o parafuso do pneu, o outro colocava o banco, o outro apertava o parafuso que segurava o banco, o outro colocava o volante. E assim, nessa linha de produção, você se especializava só numa coisa, mas você não sabia mais fazer nada. Então, fazia muito mais rápido, significa que a produção era maior, e, portanto, sendo a produtividade maior, a produção em massa, o lucro do capitalista, da empresa dele, que depois foi seguido por outros empresários, o lucro passou a ser bem maior. Por quê? Porque passou a ser mais eficiente, significava renda, né? E para ele dizia que sobrava tempo para o trabalhador suprir suas necessidades, mas não, isso nunca aconteceu, né? Necessidade básica, até conseguir comprar seu próprio carro, isso nunca aconteceu. Raramente eles conseguiam, né? Era uma mentira, como hoje é. Né? Dificilmente o trabalhador de uma empresa dessa vai comprar um carro novo daquele, ele pode comprar um carro popular, né? Muito ruim, né? Assim que é o sonho de muita gente ter um carro, nem que seja popular, né? Então, nisso aí é o que a gente chamou
é o início da era consumista, né? Produção de consumo em larga escala, e aí veio nos alimentos, aí veio nas roupas, aí veio em vários produtos que eram lançados, e os produtos ficaram cada vez mais descartáveis, feito para não durar muito, foi feito para se acabar cada vez mais rápido. E coisas novas, quando você vai, por exemplo, você entra lá no. Você vai comprar um exemplo aqui, que é uma coisa bem popular, um celular, né? Tem lá um monte de modelo, quase tudo a mesma coisa, né? E no outro ano lança o mesmo modelo, aumentando só um megapixel de uma câmera, né? E muda a cor e tal, e as pessoas continuam comprando e não notam que estão consumindo, mas se sente muito bem se ao ego, né, a questão filosófica e ideológica de dominação, de dizer que está comprando um produto novo, né? Então, o Fordismo, né, as características principais e as consequências, né? Aumento da produtividade, né, com controle das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas, que eu falei, cada um faz uma parte só e aí é mais rápido. A mecanização de parte das atividades, né, ou seja, mecânica. Hoje ainda está mais ainda, porque hoje nós temos a robótica dentro das fábricas, né? Até as fábricas pequenas já existe isso, inclusive aqui no Crato Juazeiro. Barbalha não sei, mas talvez tenha, né? Sistema de recompensas e punições, né? Passou a ter isso aí, porque os capatazes cada vez mais, né? Sistema de punição, né? O comportamento dos operários. Existia um capataz lá só olhando o que o cara fazia, quem estava produzindo mais era recompensado, mas é ilusório, igual a McDonald's faz hoje, né? Com aqueles adolescentes que trabalham lá, né? Que na verdade ele cria um pensamento que um dia vai ser chefe também e até ser dono da fábrica. É uma ilusão, é uma ideologia mentirosa para o trabalhador. Então, esse processo, né, se disseminou, né, dando início à era do consumismo que eu falei, né, pelo consumo exacerbado, né. O planejamento de divisão do trabalho passou a vir de cima, sem levar em conta a opinião dos operários, ou seja, era feito para dar lucro ao máximo. O operário ele nunca foi ouvido, ele era visto, né, mas nunca pensando qual é o desejo do operário. Por quê? Porque ele não era gente. Igual o escravo lá na era colonial no Brasil, na América, né? Ele não era gente, era o operário passou a ser o escravo da máquina, né? O operário passou a ser uma mercadoria igual a outra qualquer. Por isso que ele não era ouvido, né? Era ouvido para dar o lucro, né? É alguma pesquisa de opinião, mas não para o conforto do trabalhador. Então, gente, nós vamos ter outro, a partir de 1930, Elton Maio buscou medidas para promover o equilíbrio e a colaboração no interior das empresas, né? Taylor, Ford e Maio foram influenciados pelas formulações de Durkheim. O que é que Durkheim dizia? Não era a briga, era a necessidade de um precisar do outro. Você vê que a ideologia de Emílio Durkheim influenciou para que eles fizessem uma coisa, para que os empresários não tivessem conflito com os trabalhadores, não tivessem sindicato, não tivesse briga por melhores salários, reivindicando qualidade de vida, não. Era uma forma de só lucrar, que fosse uma coesão entre os trabalhadores, para que não tenha atrito com o patrão. E isso é interessante, né? Que continua essa mesma situação ela vai se agudizar ainda mais agora no século XXI, agora na nossa era, né? Então, o que a crítica de Karl Marx era diferente da de Durkheim, né? Outros sociólogos, outros pensadores, né, também discordaram disso aí, né? Porque, na verdade, o trabalhador ele tinha o único resquício que é saber sobre a produção, a capacidade de operar a máquina, ele tinha de operar de a forma como os administradores definiam, e não como ele entendia que tinha que defender isso aí, né? Então, no século XX, de uma vez por todas, acaba, né, o último suspiro que o trabalhador tinha na sua produção, a capacidade de operar a máquina. Agora, ele tinha que operar de modo como o administrador queria, o capataz queria. Então, finalizou aquilo que levou milhares de anos para o ser humano, para o trabalhador, ele adquirir o seu pensamento de produção com a máquina, com o advento do Fordismo, do Taylorismo e do Maio,
né, nessa produção racional, segundo eles, né, racional para eles, né, para o trabalhador não era racional, né, concluiu de uma forma por todos os níveis de autonomia dos trabalhadores, acabou com tudo, porque ele ficava totalmente dependente da máquina, dos gerentes, dos administradores e, por fim, de quem? Do grande capitalista, né. Então, gente, e aí foram feitas leis para regulamentar essa força de trabalho, né, que seriam indiretas pela manipulação do operário, né, acabar com os sindicatos, né, intermediários e assim por diante. Então, pessoal, veja que foi as empresas, né, devem dar continuidade a isso, definir o lugar e as atividades de cada um. Então, pessoal, foi para a crítica marxista, né, as formas de regulamentação da força de trabalho propostas, né, por Elton Maia, seriam indiretas, pois o operário seria manipulado por especialistas em resolver conflitos, que eram os capatazes que estavam dentro da fábrica. Na verdade, ele se estava lá como trabalhador, mas na verdade ele estava lá para resolver conflito do lado do patrão, né? Essa forma de organizar o trabalho foi marcante até a década de 70 e ainda prevalece em muitos locais, né? E quem fez isso também foi o pessoal lá no Japão. Isso começa a ficar cada vez mais pesado quando isso acontece também na década de 70 no Japão, que é o que se chamou de toyotismo, né? Que são as novas transformações no mundo do trabalho, né? Que é a busca desenfreada por mais lucro. Então surgiram exemplos, forma de flexibilização do trabalho do mercado, que no Brasil foi implantada agora com a reforma trabalhista, né? Então, o que é essa flexibilização, gente? O que de uma vez por tudo acabou esse poder que o trabalhador tinha, né? O que foi? Como se deu isso, né? Bom, a gente tem que entender que essa busca por lucros, ela aumenta cada vez mais, porque nós vamos ter uma crise muito grande na década de 70, né? E aí, quando as empresas começaram a fazer novas formas de legalizar e flexibilizar as formas de trabalho, né? Que antes era fixo, você passava de 20, 30, até morrer em uma fábrica, isso aí deixou de existir, não existe mais, né? Começaram a surgir novas formas, né? E nessas formas, né, existem duas formas, né, de flexibilização do processo de trabalho e de produção. A primeira, né, forma de flexibilização dos processos de trabalho é a automação e consequente eliminação do controle manual por parte do trabalhador e flexibilização e mobilidade dos mercados de trabalho, utilizando pelo empregador as mais diferentes formas de trabalho, substituindo a forma clássica de emprego regular sob contrato, que é o que eu falei para você, que passava a vida todinha regularmente, e agora essa flexibilização, que é o que já está acontecendo no Brasil, ela não acontece mais. Então, o engenheiro que entende de programação de eletrônica, de inspeção de análise de sistema, passa a ter uma importante estratégia, né? E outros, pessoal que é formado em administrar, os contadores, e por aí vai, né? Então, quando vem essa automação, que hoje é a robótica, que eu disse que é o toyotismo na fábrica lá do trabalhador, o fordismo ficou para trás, que agora a robótica passa a dominar essa flexibilização. Então, o trabalhador ele tem que se adaptar às diversas funções, né, da empresa, de acordo com a necessidade do patrão. E aí, quem não se adaptar, ele vai ter que sair da fábrica, né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar, no toyotismo, era feita a produção de acordo com o que o mercado pedia. Então, ele fazia os contratos, já é diferente, ó, o contrato. Se nós temos o trabalhador, ele é contratado, isso já está acontecendo no Brasil, de acordo com cada situação. Então, não vai fazer o contrato dele e deixa fechado lá por tantos anos, não. Naquela época de venda, que é uma época boa, então o contrato dele, a qualquer momento, ele pode ser botado para fora. Então, não tem mais estabilidade, né? É de acordo com a demanda de venda, né? Então, é uma nova demanda. E o trabalhador ele tem que estar disponível a essa situação. E tem que se adaptar, porque senão ele é botado para fora, né? Então, essa mobilidade, por exemplo, só um exemplo aqui dessa mobilidade. A empresa agora, ela vai para onde existe mão de obra barata. No caso, eu falei da Grandene. No caso da Grandene, ela saiu do Rio Grande do Sul porque a mão de obra aqui no Crato, em Sobral, é mais barata. Então, ele não quer saber do trabalhador. Se aqui tiver um local mais barato, lá no Oriente,
lá no Oriente, ou então lá na África, ele sai do Brasil e vai para lá e o trabalhador fica aqui. Porque é mais barata a mão de obra do que você... sai mais barato você colocar uma fábrica nova em determinado lugar com uma mão de obra barata do que você continuar com no mesmo local com a mão de obra mais cara. Então, essa flexibilização, mobilidade de mercado, né, isso vai ocorrer quando o capitalista ele utiliza das várias diferenças de trabalho, né? Ele vai utilizar do passado da oficina doméstica familiar antiga, autônoma e temporária, por hora e curto prazo, né? Terceirização, né? Como existe uma fábrica lá em Xeramubim, que ela é terceirizada, né? Bota o galpão lá de calçado, bota o galpão, na verdade, uma empresa que produz com a mão de obra bem baratinha para outra que já vai vender. Essa empresa pega os trabalhadores, né, que são contratos temporários, pega a matéria-prima dessa outra fábrica e já, por sua vez, já produz e já manda para fora do Brasil ou para o sul do país. Isso aí substitui aquele trabalhador que a gente tinha de carteira assinada, tal, aquele emprego, 13º, porque é uma forma de ganhar mais dinheiro, né? Essa forma que era antes regularizada. Aquele contrato, né, o sindicalizado, rotatividade da força de trabalho, né, e aí muda tudo. A consequência disso, os terceirizados, é o trabalho precarizado, né, muitos acidentes de trabalho, baixo nível de especialização, o trabalhador não tem vontade, baixos salários, e a união dos trabalhadores sindicatos, né, ficam sem ter como agir, porque está dentro da lei, né, porque eles não têm como lutar mais por seus direitos trabalhistas como tinha antes, né. Eu vejo que a situação ela piorou a cada dia, e no Brasil a gente não vê a curto prazo, nem médio prazo, uma melhora dessa situação. Infelizmente. Então, gente, a sociedade salarial está no fim? É uma pergunta aqui que o livro faz para a gente, né, o slide faz para a gente, né? É uma pergunta que eu quero que fique aqui a cargo de vocês pesquisarem, vou colocar o texto para vocês e vocês vejam isso, né? Porque o chamado trabalho fixo, né, já está acontecendo em vários países do mundo, né? O sociólogo francês Robert Castel, no livro A Metamorfose, A Metamorfose da Questão Social, uma crônica do salário, né? O que ele diz nesse livro? Destaca 4 aspectos que parecem estar se generalizando no mundo. Aí ele coloca aqui os 4 aspectos, né? Desestabilização dos estáveis, né? Aquele que tinha um lugar certo, você era certeza de se aposentar naquela... Meu pai trabalhou 19 anos em uma empresa, já pensou? Hoje, praticamente, isso é impossível. Né? As pessoas que têm emprego estão sendo invalidadas, né? E quando chega nos 45, 50 e poucos anos, é colocada para fora, e aí, com a reforma, no Brasil, com a reforma previdenciária, ele é colocado para fora, coloca um mais novo, como ele é mais velho, ele não vai conseguir emprego, ele não vai se aposentar nunca, porque vai faltar tempo de serviço. Ele vai ter idade, mas não vai ter tempo de serviço. Ele pode até se aposentar, mas não vai se aposentar com 100% do seu salário. Vai se aposentar com 50%, 60%, ou seja, quando mais vai precisar. É isso que vai acontecer. E que na reforma da Previdência, que passou e foi aprovado, né, a propaganda na TV, no rádio, dizendo que era bom. Bom para quem? Os mais jovens vão sentir isso lá na frente, né? Então, alguns invalidados porque uns são mais velhos, né? Outro porque não tem informação suficiente, não tem um ensino médio, não tem um ensino técnico, né? Para o que se quer, né? E ainda aqueles que são considerados jovens, e ainda tem os que são considerados jovens demais para se aposentar. Então, nós vamos ter uma sociedade muito triste daqui para frente. Isso já vem acontecendo em outros locais. Isso aí, gente, o exemplo do que isso está sendo feito no Brasil é o que aconteceu no Chile, as revoltas no Chile. Né? Essa semana nós tivemos as eleições que vão fazer uma nova Constituição, porque o modelo que foi implantado lá, que está se implantando aqui no Brasil, foi há 30 anos, lá não deu certo.
é o que está, essas reformas trabalhistas da Previdência aqui no Brasil, que foi a mesma que lá do Chile, em outros países do mundo, lá não deu certo. Eles estão desfazendo para voltar ao que era antes. E aqui, daqui a 20 anos, 30 anos, justamente quando cair no colo de vocês, quem tiver seus 20, 25, 30, 40 anos, lá na frente, quando for para se apresentar, vocês vão sentir o que é isso. O que é a miséria chegando. A não ser que você enrique. Se você não enricar, continuar sendo trabalhador, pequeno empresário, né, o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor ou o empregado, é isso que vai acontecer com vocês. Infelizmente, é uma realidade. Outra coisa que ele coloca, né, a precariedade do trabalho, que eu até falei, né, há um desemprego constante, né, que já está acontecendo no mundo, e no Brasil já não por causa da crise sanitária, mas o que já estava acontecendo, né, e a maioria dos trabalhadores, né, os desempregados, né, geralmente só vão encontrar emprego nos trabalhos que não são fixos, nos trabalhos instáveis, aquele que demora 2 meses, 3 meses, né, substituição de um para o outro, cobrir a férias de um, não vai aquele emprego fixo, né, são empregos de curta duração e com períodos alternados, que a gente chama aqui de bico, arruma um emprego. Muitos colegas de vocês do curso de mecânica estão passando por isso agora. Aqueles entregadores de comida, né, trabalho à noite e tal. Infelizmente, é uma situação que já está acontecendo, que já tem acontecido em outros países do mundo, né? E aí nós vamos ter o déficit de lugares, né? O que é o déficit de lugares? Né, para que fique bem claro, né? Não há posto de trabalho para todos. Nem porque a máquina está tomando lugar, nem para os que estão envelhecendo, que depois vão ser colocados para fora, nem para os novos que estão procurando emprego pela primeira vez, né? E já junta-se a essa turma aí os que já estão desempregados e mais os que o IBGE chama de desalentados. O que é os desalentados? É aqueles que não desistiram de procurar emprego porque sabem que não vai encontrar. Então, e eles não estão procurando emprego, não aparecem nas pesquisas, como desempregado também. Então, tem o exército de desempregado oculto, que ninguém sabe que existe, mas ele está lá. A não ser que, até que participe de um curso técnico, que termine o ensino médio, que termine o ensino fundamental, que faça um curso técnico, aí pode ser que, com a nova qualificação, ele consiga um trabalho, né? A qualificação do emprego, que é que o autor francês diz com relação a isso, né? Nessa qualificação do emprego, né? Ou seja, vão exigir tanto, né, para a formação do trabalhador, né, que se cria uma situação que não tem jeito. Por quê? Porque não tem como ter aquela qualificação exigida, né? Não vai ter como, né? Porque são empregos simples, não são empregos complexos, mas se cria uma dificuldade tão grande, né, que as pessoas acabam desistindo, porque nunca você vai atingir aquele monte de qualificação que eles exigem, né? Que é o caso de quem? Dos mais jovens, né? Porque muitas vezes vão trabalhar cedo, no caso do curso de muitos dos nossos colegas e vocês, e aí não tem tempo de se qualificar, como no caso do adolescente, né? Que aí está na faixa etária. Mas no caso de vocês que não estão na faixa etária, já passaram, a situação é diferente. Então, como ele não tem experiência, né, nunca poderão ter experiência se não forem contratados. Aí dificulta porque você tem experiência? Não, não tenho experiência. Aí, mas se ele não foi contratado, como é que um dia ele vai ter? Por isso que o governo do estado do Ceará fez até uma experiência boa, mas eu não tenho dados concretos para dizer se está funcionando, que é o jovem aprendiz. Ele trabalha uma parte do dia, não é o dia todo, que o outro dia ele tem que estudar, né, que tem que estar matriculado no ensino fundamental, que é justamente para ele ter uma experiência. A partir dali, dessa experiência, ele já tem experiência e passa a ter lá como registrado, né? Por isso que é um programa bom. Eu não sei se isso aí foi um programa do governo federal e o governo do estado implantou aqui, do Ceará. Mas existe esse programa, ou existia, não sei se acabou, né? Estou esquecido aqui. Então, pessoas de 18 a 23, 25 anos, né, ficam lá de estágio em estágio, de lugar para lugar, né, de programa para programa, né, e tem gente até com uma qualificação razoavelmente boa, mas com trabalhos inferiores, né, e aí tirando o trabalho de quem tem pouca qualificação, né. Então, todas essas situações, né,
tira os indivíduos de dentro da sociedade, né? Porque ele não se integra, ele não está interagindo, ele está na margem da sociedade, porque ele não consome, ele não está trabalhando, né? E ele não participa da vida política, ele não participa da vida cívica, ele não participa de sua comunidade, porque ele está alheio a tudo isso, ele foi colocado à margem dessa sociedade sem ser uma coisa que ele quer, é uma coisa que foi colocada para ele, né? Então, diante desses aspectos, né, os indivíduos tornam-se estranhos, né, eu já falei aqui. Então, ele perde sua identidade. Ele já é uma mercadoria desvalorizada, já que o trabalho, né, é uma espécie de passaporte para alguém fazer parte da sociedade. Você quer fazer parte, mas não tem como. Você não acha como fazer parte dessa sociedade. E isso é muito ruim, porque psicologicamente mata a pessoa aos poucos. Veja a que ponto nós chegamos. A morte, né, do ser humano, né, é muito ruim. Isso é horrível, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Vou colocar o texto, como sempre, né, e vou colocar uma tarefa também, que vocês vão entregar essa tarefa, tá bom? Então, dá a vocês boa noite, né, e um abraço para todos vocês.